Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Acabei de abrir os meus olhos. Minha visão está prejudicada por algo que está cobrindo a minha cabeça. Só uma parte dos meus olhos estão à mostra. Coloco a mão no rosto e percebo que ele está todo enfaixado. Levanto um pouco a faixa para adequar o meu campo de visão. Tem um relógio cuco com um letreiro em vermelho me dizendo que é 00:01. E eu não faço ideia do que eu estava fazendo para ter parado aqui. Acho que eu estava no trabalho. Não tenho tanta certeza. É um quarto que era para ter as paredes todas brancas. Mas elas estão sujas. Manchas por toda a parede de algo que parecia sangue ou fezes. Só esse pensamento me fez ter ânsias de vômito. Eu tento levantar, mas estou com muitas dificuldades. Meus pés parecem dormentes. Começo a massagear para fazer o sangue circular. Tem uma luz turva em cima de mim. E a minha cama era uma maca velha e suja. O colchão exala um fedor terrível. Eu estou fedendo. Percebo que tem um banheiro ali na frente. Me arrasto até ele, me segurando pelas coisas ao longo do caminho. Ainda não sinto forças nos pés. O banheiro estava imundo, mas o chuveiro, velho e caindo uma água muito gelada, ainda funciona. Deixo a água invadir o meu corpo e levar embora aquele fedor e sujeira. A água que desce pelo ralo é marrom, uma coisa nojenta. Só lamento não ter um sabonete ali perto, mas só a água já resolve. Eu sinto as forças voltarem aos poucos para o meu corpo. De volta ao quarto, procuro em vão pela minha roupa. Tenho que andar com esse avental do hospital mesmo, deixando o meu bumbum de fora. Antes que eu pudesse ir até a porta e abrir, ouço gritos histéricos no corredor. Por um momento, penso se devo ou não abrir a porta. Coloco meu ouvido nela e ouço duas pessoas conversando. Estou preparando a seringa para colocar ele para dormir. E a enfermeira, concordando com aquele homem que presumo ser o médico. Esperei alguns minutos, até não ouvir mais nada e abrir a porta. O corredor estava cheio de portas fechadas, mas dava para ouvir alguns lamentos, seja ele por desespero ou dor. Não saberia bem dizer, mas eu não tinha coragem de abrir as portas. De longe, eu vi uma enfermeira entrando em um dos quartos e me afastei um pouco. O corredor não era diferente do quarto. A higiene passou longe desse lugar. Chegando em uma pequena recepção, eu queria perguntar aonde eu estava. Cadê as minhas coisas? E algo do tipo. Mas a recepção estava vazia. Espiei no velho computador empoeirado, e também o horário estava marcando 00:01. Estranho, pensei. Mais à frente, explorando o lugar, eu vi um homem de costas. Exalava um fedor de fezes tremendo. O chão estava todo molhado. Acredito que da sua urina. Ele batia sua cabeça na parede. Uma mancha de sangue seco estava grudada nela. Ele batia a cabeça e gritava: liberdade, liberdade, liberdade. Tentei segurar o seu corpo para que ele não se machucasse mais, mas o homem era agressivo. Ele rosnou para mim:
me mostrando os dentes. Fiquei com medo de verdade de uma mordida. Tive que sair de perto. Daqui a pouco o médico aparece aqui e o tranquiliza com uma injeção. Era um pensamento um pouco maldoso, mas acredito que seja melhor que bater a cabeça na parede. Cheguei a uma escada e olhei para baixo. Parecia que eu estava no último andar de um arranha-céu. Eu não conseguia ver a parte de baixo, era um breu danado. Falando, vocês não acreditam, mas o som desse lugar é insuportável. É um misto de lamento, choro, grito, algo desesperador e desolador. Algo que toca bem fundo a sua alma. A todo momento eu tentava ignorar, mas a tristeza de estar ali perdido me assolava. Estava com medo de ter que permanecer naquele lugar por muito mais tempo. Desci as escadas devagar, ainda me acostumando com o corpo novamente. Aos poucos, minhas pernas ganhavam força. Desci um andar. Depois desci mais um. E a cada alguns andares eu vi um relógio de coco, sempre apontando a mesma hora, 00:01. Que lugar peculiar, eu pensava. Uma eternidade depois, parece que eu cheguei em um andar em que eu vi as pessoas trabalhando. Um bando de pessoas em jalecos brancos andando a esmo pelo corredor. Alguns pareciam até mais apressados que outros, e nenhum deles tinha notado a minha presença, até que o cuco soou. O relógio começou a apitar. É um homem esquisito, com um porrete nas mãos, cara de poucos amigos e careca, saiu de dentro de uma sala, apontando o dedo para mim e dizendo que ia me matar. Não tive outra escolha. Desci as escadas correndo. Ele com aquela arma veio me perseguindo. Por diversas vezes levei um choque. Não sei se era ele que fazia isso, ou se eu estava com algum problema mais sério. Quando eu já estava morto de descer tantos degraus, eu estava sentindo ele cada vez mais longe, e ele estava arfando de cansaço. Cheguei a um andar que não tinha mais escadas para descer. Apenas um relógio, onde deveria ter os portões de saída daquele lugar esquisito. Ele apontava a mesma e fatídica hora. Eu estava em um beco sem saída. E quando tentei voltar para encarar aquele médico demoníaco e subir as escadas de volta, ele me acertou uma forte pancada na cabeça. Não sei quanto tempo se passou. Acordei novamente na minha cama. Minha cabeça continuava enfaixada, e a dor agora era aguda e intensa. A pancada havia sido violenta, mas eu percebo algo diferente no meu quarto. Um enorme relógio está na minha frente, e tem um recado escrito à mão em cima dele. Me decifre. Eu ando lentamente até ele, e coloco 00:01. Foi algo que me pareceu bem óbvio de fazer. O relógio então se abriu, revelando um buraco que rapidamente estragou a minha mente, e eu pude ver. Eu havia sofrido um acidente de carro. Tinha caído em um rio. A única coisa que eu me lembro de ter visto foi o meu relógio marcando 00:01. Seria o horário da minha morte? Uma mão veio e me resgatou. Vejo sangue por todos os lados. Eu estou chorando sem entender. Pessoas estavam em pânico. Eu causei um acidente sem precedentes, cruéis. Pessoas morreram. Era culpa minha. A imagem do médico aparece. Mas agora ele está com jaleco vermelho e chifres. Ele estende a mão para mim e eu aceito. Parece que estou a caminho do meu merecido castigo, nos círculos mais quentes do inferno ardente. Meu nome é Josué. Eu tinha acabado de sair da fase mais conturbada da vida de uma pessoa, a adolescência.
e já estava começando a sentir o peso da responsabilidade de trabalhar e ganhar o meu sustento. Às vezes, você precisa queimar etapas e é logo jogado na jaula dos leões, que famintos só esperam você dar o primeiro deslize para te devorarem. E era isso que acontecia comigo. Estava morando em uma pequena kitnet. Meus pais não tinham condições. Então, assim que arrumei o primeiro emprego, levei um pé na bunda e tive que aprender a me virar sozinho. Mas a vida é uma pressão danada, e em um momento de fraqueza, me arrependo disso, deixo bem claro, tentei fazer algo muito ruim. Acabei parando no hospital. E com certeza, meus pais assinaram os documentos para minha internação forçada. Eles acharam que era necessário, e talvez fosse. Mas foram as 2 semanas mais difíceis e longas da minha vida. Nem tanto pelo lugar, mas sim pelas companhias. Quando acordei, obviamente não sabia onde eu estava. No primeiro momento, achei que eu tinha morrido e estava em uma espécie de purgatório, só esperando a balança da justiça para dizer qual caminho eu deveria seguir. Mas eu escutei um olá bem tímido. Quando olhei, era o Nelson, um homem na casa dos 50 anos, com o olhar perdido e deslumbrado, olhando para o teto. Ele estava sem camisa e pude perceber que estava também muito magro. Quando respondi, ele só me disse o seu nome e depois não me respondeu mais, perdido em seu mundo, olhando para o teto e deixando a baba escorrer pelo seu pescoço. Não demorou muito e apareceu um médico. Olá, vejo que está bem. Vou pedir uns exames, tá legal? A enfermeira vai vir aqui. Você está em um centro de tratamento e assim que estiver curado, vai receber alta. O médico era gentil, mas quando ele falou a palavra centro, logo percebi que eu estava em um manicômio e acabei rindo da ironia da situação. Querendo escapar de um mundo louco, eu tinha parado em uma instituição de loucos. Pode parecer preconceito, mas eu vi cada coisa lá. Eu tinha direito, na parte da tarde, após o almoço, passear pelo pátio e receber a bênção da luz solar. Acabei fazendo amizade com um homem que tinha me ensinado a jogar xadrez. Tinha aprendido em poucos minutos. E nesse primeiro dia de sol, jogamos por umas 2 horas. Retornei ao meu quarto e vi a cama de Nelson virada e escutava uns sussurros vindo daquele lado. Fui olhar para ver se ele estava bem. Então ele se virou com olhos esbugalhados e gritou comigo. Venha, venha adorar o demônio comigo! Venha! E eu percebi que ele estava com os olhos desvairados, completamente perdido na sua loucura. Eu me afastei rapidamente dali e fiquei na minha cama. Empurrei ela um pouco mais para perto da porta, se precisasse fugir. Aquela noite, eu confesso, que eu quase não dormi. Estava visivelmente com medo de Nelson. Ele tinha me assustado para valer. O demônio, Josué! O demônio sussurra coisas para mim. Venha, Josué! Venha para o meu lado! E ele falou isso comigo a noite toda. Eu tentando ignorar, mas sem conseguir dormir. Passei a noite toda em claro, morrendo de medo. Naquele mesmo dia, no refeitório, eu notei que ele conversava com várias pessoas e conseguia atrair elas para sua espécie de culto. Elas ouviam o velho Nelson hipnotizadas. Notava também que a todo momento ele se virava para o meu lado e mandava um olhar amedrontador.
Eu fingia que não estava vendo nada e afundava a cara no meu prato de arroz e bife de fígado. Mais tarde, eu percebi que alguns homens esquisitos estavam entrando no quarto. Eles fizeram uma roda em volta de um pentagrama e colocaram um copo com um líquido vermelho, e eu imaginava ser sangue, mas eu não queria pensar nisso. Nelson, então, se virou para mim e mandou que eu me juntasse a eles. Eu queria recusar, mas não podia. Eram 4 homens. Eu não teria a mínima chance de fuga. Então tive que fingir. Fiquei lá tentando repetir as palavras maléficas que eles proferiam. Estava com olhos abertos e olhava a expressão de adoração no rosto deles. Era assustador. E foi assim, por mais algumas noites, aqueles 4 homens invocando o demônio, fazendo adoração ao coisa ruim. O quarto que eu dormia estava repleto de desenhos macabros, do banheiro à porta de saída. Eu não via a hora de sair dali o mais rápido possível. O médico, quando vinha, dizia que eu estava melhorando e que em breve estaria liberado. Mas esse breve nunca chegava. Uma noite, eu vi que o Nelson estava muito aflito. Ele murmurava baixinho. Por que você não vem logo? Por que me tortura com a sua demora? Não aguento mais esperar. Parecia ressentido, que o mal não o estava ouvindo, embora ele visivelmente estivesse se esforçando. Mas depois de tanto murmurar, ele se levantou e agora ele estava em pé na cama, com os braços para o alto, até que ele falou em alto e bom som: a verdade me libertará. Farei o que o Senhor me pediu. Então, ele correu para o banheiro e fechou a porta. Eu poderia deixar para lá e ficar quieto, só esperando mais aquela noite passar. Mas eu escutei gritos vindo do banheiro, som de algo quebrando. Segundos depois, o barulho de dor, gritos e gemidos. Os gritos de Nelson se intensificaram. Eu fiquei preocupado com ele. Então fui até a porta e bati, perguntando se ele estava se sentindo bem. Ele respondeu chorando: Ele está vindo, Josué! Ele está vindo! Eu já ouço as trombetas! E mais gritos. Com o ouvido colado na porta, senti o som de algo se rasgando. Não consegui me conter. Como as portas dos banheiros não têm tranca interna, resolvi abrir. Ele estava nu, caído no chão, com bastante sangue jorrando do seu corpo. Ele estava todo cortado. Ele tinha pego o vidro do espelho e estava se cortando todinho. Assim que ele me viu, apontou aquela arma na minha direção e gritou: Ele me mandou pegar você também. Confesso que tive que correr pelos corredores, até que cheguei na entrada do prédio. Eu avistei 2 seguranças, que logo seguraram um homem nu que corria para me matar. Um enfermeiro chegou e lhe deu uma injeção. Nelson murchou igual uma flor no outono. Depois daquele dia, nunca mais o vi. Dizem que ele tinha sido levado para um quarto que era uma espécie de solitária, e que o caso de loucura dele era bem grave. Receberia um tratamento diferenciado. Já eu fui mandado para casa dias depois. Após esse período, posso dizer que estou muito mais maduro para lidar com as coisas da vida. Percebi que ela é o bem mais importante e precioso que alguém pode ter.